Nessa sequência, a gente vai falar de grandezas diretamente proporcionais. Está dentro aí do teu assunto, razão e proporção. Então, são grandezas diretamente proporcionais aquelas grandezas que se alteram na mesma direção e na mesma proporção. Ou seja, se uma aumenta 3 vezes, a outra também aumenta 3 vezes. Se uma é reduzida pela metade, a outra também é reduzida pela metade. Então, se A e B são diretamente proporcionais, a gente diz que A está para B, assim como K. K aí é uma constante de proporcionalidade. Então, por exemplo, se o K for 5, o A for 15, então o B tem que ser 3. Olha só, se o K for 5 e o A for 15, o B aqui embaixo, ele tem que ser necessariamente igual a 3. Porque 15 está para 3, assim como 5 está para 1. 15 é 5 vezes maior que 3 e 5 é 5 vezes maior que 1. Nesse caso aqui, o 5 é como se tivesse aqui embaixo um denominador 1. Então, 5 é 5 vezes maior que 1, 15 é 5 vezes maior que 3. Agora, repara, se eu pegar esse 15 aqui e dividir ele por 3, aí ele vira 5. Mas a constante de proporcionalidade é constante. Então, eu tenho que continuar obedecendo essa constante aqui para que esses números sejam considerados diretamente proporcionais. Então, esse cara aqui tem que ser dividido por 3 também. Tem que valer 1. Agora, 5 está para 1, assim como 5 está para 1. Beleza. Continuei mantendo a constante de proporcionalidade inalterada. Ou seja, eu mantive a proporção entre os dois números. Eles são diretamente proporcionais porque ambos variaram na mesma direção. Um foi dividido por 3, o outro também foi dividido por 3. Os dois diminuíram. E diminuíram na mesma proporção. Foram ambos divididos por 3. Se eu aumentar, se eu pegar esse 5 aqui e dobrar ele, multiplicá-lo por 2, ele passa a valer 10. E aí o que eu tenho que fazer com o cara que está aqui embaixo, o B? Eu tenho que multiplicar por 2 também. Ele passa a valer 2. E aí a constante de proporcionalidade continua inalterada. Então, agora eu tenho que 10 está para 2, assim como 5 está para 1. Beleza, eu mantenho a proporção. O cara de cima é 5 vezes maior do que o cara de baixo. O antecedente é 5 vezes maior que o consequente. E olha, o mais importante, quando eles variaram, quando o antecedente foi de 5 para 10, ou o A foi de 5 para 10, ele foi multiplicado por 2. Então, o consequente, ou o B, ele também foi multiplicado por 2. Então, eles variaram na mesma direção e na mesma proporção. Por isso, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver um exemplo aí? Um tipo de problema que pode aparecer no seu caminho. Uma empresa apresentou um lucro de 48 milhões de reais em um período de 7 anos. Esse valor deverá ser dividido entre os 3 sócios de forma diretamente proporcional ao tempo de trabalho de cada um. Um trabalhou 2 anos, o outro 3 anos e o outro 7 anos. Qual valor deverá ser distribuído a cada um? Então, tem 2 maneiras da gente resolver isso aí. E você vai ver as 2 aparecerem aí no seu caminho de estudo. Então, olha só. A primeira maneira é uma maneira, digamos assim, mais direta. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho 3 sócios. Eu vou chamar de X, Y e Z. O primeiro sócio trabalhou 2 anos, o segundo 3 anos e o outro 7 anos. Então, como é que vai ficar isso aí? Então, a parte do primeiro sócio vale X e ela é diretamente proporcional a 2. Assim como a parte do segundo sócio, que vale Y, é diretamente proporcional a 3, assim como a parte do terceiro sócio, que vale Z, é diretamente proporcional a 7. Então, eu tenho aqui a proporção estabelecida entre as partes de cada sócio de forma diretamente proporcional ao tempo de trabalho de cada um. Aí eu uso aquela segunda propriedade. Eu tenho essa informação porque a soma dos antecedentes, X mais Y mais Z, é o total de lucro da empresa, 48. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. 48 está para 2 mais 3 mais 7, que dá 12. Assim como X está para 2, assim como Y está para 3, assim como Z está para 7. Simplifico aqui, dá 4, aqui dá 1. Daí fica fácil fazer a conta. Basta eu isolar cada um deles. Então, eu faço 4 está para 1, assim como X está para 2. Vou fazer o primeiro aqui, 4 está para 1, assim como X está para 2. Aí faço o produto cruzado, X vezes 1 igual a 4 vezes 2, 8. Aí faço a mesma coisa para os outros dois. 4 está para 1, assim como Y está para 3.
Aí eu tenho que o y vai ser igual a 3 vezes 4, 12, e o z vai ser igual a 4 vezes 7, 28. Beleza. Olha só, entenda direitinho isso aí. Por que as grandezas são diretamente proporcionais ao tempo de trabalho de cada um? Porque o cara que trabalhou menos, ganhou menos. O cara que trabalhou mais, ganha mais. O cara que trabalhou mais ainda, ganha mais ainda. E é isso aí, ó. O X, 8 milhões, é o valor que vai receber o sócio que trabalhou 2 anos. O que menos trabalhou, menos recebe. O sócio que trabalhou 3 anos vai receber 12 milhões. Recebe mais do que o sócio que trabalhou 2 anos. Ele recebe 50% mais. 8 para 12, eu aumentei 4, 50% de 8. E 2 anos para 3, eu aumentei 50% de 2, aumentei 1 ano. Então, os aumentos são proporcionais. Tá vendo? Eu aumentei em 50% o tempo de trabalho do sócio 1 para o sócio 2, e eu aumentei o valor que ele recebe de 8 para 12, 50% também. E o sócio 3, que recebe 28 milhões, ele trabalhou 7 anos, 3 vezes e meio mais do que o primeiro sócio, trabalhou 2 anos, recebe 3 vezes e meio mais do que esse sócio aí. Beleza? Então é isso aí. As grandezas recebidas aumentam na mesma proporção que o tempo de trabalho, por isso que elas são diretamente proporcionais. Tem uma outra maneira de resolver isso aí que você vai encontrar por aí também, ó, que é armar o problema dessa forma aqui, ó. Eu tenho X, o valor a ser recebido pelo primeiro sócio, diretamente proporcional ao tempo de trabalho dele, 2 anos, certo? Então, ó, X está para 2, assim como K, uma grandeza de proporcionalidade qualquer que eu ainda não sei quanto é. Y está para 3, assim como K. E Z está para 7, também assim como K. Aí, ó, eu tiro daqui que X, o valor a ser recebido pelo primeiro sócio, é igual a 2K. O Y, o valor a ser recebido pelo segundo sócio, é igual a 3K. E o Z, o valor a ser recebido pelo terceiro sócio, é igual a 7K. Mas X mais Y mais Z é o total de lucro, né? Então, ó, daqui eu tiro que 2K, que é o X, mais 3K, que é o Y, mais 7K, que é o Z, é igual a 48. Daí, eu tenho que 12K é igual a 48, então K é igual a 4. Daí, eu vou tirar os 3 valores. X é igual a 2K, K é igual a 4, X é igual a 8, Y é igual a 3K, 3 vezes 4, 12, e Z é igual a 7K, K é igual a 4, 7 vezes 4, 28. Tá? Você pode armar o problema das duas maneiras, não tem diferença, e aí resolve da maneira que for mais intuitivo para você se identificar melhor. Mas se você for olhar por aí, soluções de problemas desse tipo, você vai encontrar as duas abordagens. É isso aí. Importante para você é entender essas duas formas de resolver, que as duas façam sentido, e aí você escolhe a que for mais intuitiva para você. É isso aí. Agora, na sequência, a gente vai falar sobre grandezas inversamente proporcionais.